Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos novamente buscando um devocional, porque há pouco tempo nós falamos sobre o sofrimento de Cristo e Deus tem tocado no meu coração para fazer um outro devocional que nos levará à intimidade com Deus. Esse devocional nos incentiva a buscar um relacionamento com Deus. E dessa maneira, meus irmãos, eu espero que seja grandemente útil para o teu coração, para o teu espírito, sobre tudo que Deus tem falado comigo. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade em que, Deus, eu estudei, preparei este devocional e quero hoje fazer uma introdução para aquelas pessoas que me seguem, para as pessoas que passarão a me seguir, para que almas sejam encontradas pelo Espírito Santo e que sejam conduzidas ao Senhor Jesus Cristo, para que elas possam receber a cura, a salvação e a libertação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado no Calvário. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero, como título desse devocional, colocar intimidade com Deus. Nós precisamos buscar um relacionamento com Deus. Mas a pergunta é, como fazê-lo? Deus deixou bem claro nas Escrituras como devemos procurar a intimidade com Ele. Devemos seguir pelo menos 4 princípios. E eu quero falar sobre esses princípios agora. O primeiro princípio: Deus ama você. Aleluia. Em João, capítulo 3, versículo 16, afirma que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um plano especial para a sua vida, para a minha vida. Porque Cristo afirmou, eu vim, aliás, ele não afirmou, ele afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Uma vida completa e com propósito. E a fonte dessa vida é Cristo. Todos aqueles que confiam nele, que têm fé nele, desfrutam desta fonte. João capítulo 10, versículo 10. O segundo princípio, meus irmãos, é conhecer e desfrutar o amor e o plano de Deus. Aleluia. O homem, segundo a Bíblia, é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer ou nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. No livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, meus irmãos, foi criado para ter um relacionamento com Deus, perfeito com Deus. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu
seguir seu próprio caminho. E então o seu relacionamento com Deus se desfez. Este estado de independência do homem para com Deus, irmãos, é caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença e é evidenciado do que a Bíblia chama de pecado. O homem, meus irmãos, está separado de Deus, porque no mesmo livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação espiritual de Deus, meus irmãos. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através de seus próprios meios, de seus próprios esforços. Ou seja, vida reta, boas obras, religião, filosofias e etc. O terceiro princípio, meus irmãos, é Jesus Cristo. É a única solução de Deus para o homem pecador. E por meio dele é que o homem pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus morreu em nosso lugar. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco através do fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu ao apóstolo Pedro, ao discípulo Pedro na época, e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500. Como afirma a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 6. Jesus é o único caminho. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, tomou a iniciativa de ligar o abismo que separa Ele, que nos separa dele, ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando um alto preço pelos nossos pecados. Mas isso não foi o suficiente. O quarto princípio, meus irmãos, é o seguinte: precisamos conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos, irmãos, receber a Cristo. Contudo,
diz João capítulo 1, versículo 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos receber a Cristo pela fé. Nós temos que receber a Cristo pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Não adianta você fazer as tuas obras que você vai encontrar a salvação, porque isso vem por meio da fé, porque é dom de Deus. Nós recebemos, meus irmãos, Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receber a Cristo, meus irmãos, implica num arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar. Crendo, meus irmãos, que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Olha só, meus irmãos, o eu no centro da vida, Cristo está fora da vida. Os interesses, nesse caso, controlados pelo eu, geralmente causam discórdias e frustrações. Cristo no centro da vida, o eu fica fora do centro. Os interesses controlados por Cristo resultam em harmonia com o plano de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, irmãos, qual dos dois representa melhor a sua vida? O eu no centro da sua vida e Cristo fora? Ou o Cristo no centro da sua vida e o eu fora? Medite, pense nisso. Qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Você pode, meus irmãos, receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar, meus irmãos, é falar com Deus. Deus conhece o seu coração, Ele sonda o seu coração e está muito mais interessado na atitude do seu coração do que nas suas palavras. Eu vou te dar um exemplo de oração. Ore comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado, meu Jesus, por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna, por me aceitar como eu sou. Senhor Jesus,
toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Então, meus irmãos, esse foi um exemplo de oração que eu te dei. Você gostaria de receber a Cristo? Agora, neste momento? Se for assim, faça essa oração. E Cristo entrará em sua vida como prometeu. Procure uma igreja, legalize essa tua confissão. O que vem a seguir, meus irmãos, é uma longa jornada de mudança, de transformação e crescimento num relacionamento íntimo com Deus. Aleluia! Enquanto você busca conhecer a Deus, buscando esse conhecimento, lendo a Bíblia, orando e interagindo com outros cristãos durante toda a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, que este devocional tenha conseguido atingir o objetivo, tocando no coração desse irmão, tocando no coração dessa pessoa, de que Cristo é a verdade, é o caminho e que é por intermédio dele que nós chegamos ao Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que esta pessoa venha aceitar a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, assim como eu aceitei e veio a transformação na minha vida. E eu busco esse conhecimento para me levar a uma intimidade com Deus. Que esta pessoa do outro lado, que me assiste, que está me vendo neste devocional, também tenha um interesse grande em ter um relacionamento, uma intimidade contigo, meu Deus. Porque só o Senhor é Deus. Nós oramos assim, agradecendo, porque só Tu, Pai, é digno de honra e de glória e tem o poder em Suas mãos. Em o nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao Ministério suaescolha.com pelo estudo que eles ministraram, porque veio, na minha pesquisa, acrescentar algo para este devocional. Não percam o próximo vídeo. Se inscreva, acione o sino, dê o seu like, faça o seu comentário e nós estaremos sempre dispostos a ministrar o Evangelho, juntamente contigo, em o nome de Jesus. Até uma próxima, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.